Oi gente, que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. Estamos na reta final do Vlogmas, restam apenas 5 vídeos para completar a temporada de 2025. Então já espero que você tenha deixado o seu curtir e espero que tu já tenha se inscrito nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os livros que eu li em 2025 em outro idioma. Eu li em inglês e espanhol e é sobre esses livros que eu quero conversar com vocês agora. Minha primeira leitura em inglês em 2025 foi Colton Gentry's Third Act, do Jeff Zentner. Eu acho o nome deste livro muito complicado, mas esse livro é maravilhoso. Aqui nós temos um cantor de música country, ele faz muito sucesso dentro da sua bolha, e quando ele começou a fazer sucesso, ele saiu da sua cidade, foi viver essa vida de glamour, e de fãs, e de... enfim. E ele acabou esquecendo seus amigos e nunca mais entrando em contato com as pessoas que viveram a infância e a adolescência. Acontece que esse cantor acaba tendo uma fala equivocada, ele é cancelado, ele acaba perdendo contratos, perdendo patrocínios, e ele vai voltar para a cidade natal dele e para aquele grupo de amigos das quais ele acabou ignorando. Esse livro é uma delícia de ler, porque ele é muito bem humorado, mas também ele tem o seu toque dramático, tem diálogos inteligentíssimos. Jeff Zentner escreve muito bem. Esse livro ainda não foi publicado no Brasil, mas eu tenho certeza que quando vier para cá vai ser um grande sucesso. Minha segunda leitura em inglês em 2025 foi Who That Girl, da Alexandra Potter. Eu não me canso de falar da Alexandra Potter e nem desse livro, que foi assim um fenômeno dentro do meu ano. Eu li este livro em fevereiro, exatamente na época em que eu estava, exatamente no dia em que eu estava levando o meu filho para a universidade, e foi um dia muito marcante para mim, em que eu voltei desse trajeto chorando horrores, e esse livro me fez companhia. Aqui nós temos uma mulher que é muito bem sucedida dentro da sua profissão, ela tem um relacionamento romântico também muito saudável, porém ela encontra a sua versão mais jovem, ela encontra ela mesma muitos anos atrás, e ela tenta ser a melhor amiga da sua versão mais jovem, a fim de aconselhá-la para que ela não cometa os erros que ela cometeu no passado. O livro, ele circula, ele se desenvolve em cima da pergunta de que o que eu faria se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje? E é muito divertido e é muito reflexivo também. Eu jamais vou esquecer essa história, eu jamais vou esquecer o momento que eu estava lendo este livro, eu tenho um carinho muito grande, e ainda assim, é um livro muito bom. Terceiro livro lido em inglês em 2025 foi Earth, do John Boyne. Aqui nós temos o segundo volume da série Elementos. Aqui nós temos como protagonista um jogador de futebol que não gosta de ser jogador de futebol, na verdade ele gostaria de ser artista plástico, mas enfim, ele é testemunha de um crime. Na verdade, existe a suspeita de que o melhor amigo dele cometeu um crime e que ele estava presente ao ponto de filmar o que foi feito. E então o livro vai se desenvolver sobre isso ser verdade ou não. Este jogador de futebol, ele é homossexual, mas ele não pode assumir, porque dentro do futebol, de uma forma geral, isso é um tabu absurdamente inquebrável. E existe toda essa reflexão sobre a sua verdade, sobre ele ser apaixonado por esse amigo que cometeu o crime e sobre esse suspense, se aconteceu ou não. O livro traz uma cena de abuso sexual muito descritiva, ele tem essa pegada, tem essa premissa, a série toda é sobre isso. Então, se tu tiver interesse de ler o livro, saiba que é sobre isso que estamos falando. Como tudo que John Boyne escreve, eu adorei esse livro. O quarto livro lido em inglês em 2025 foi My Favorite Mistake, da Maren Keyes. Este aqui eu acho que é o 7º ou 8º volume da série das Irmãs Walsh. Aqui nós temos a volta da Ana. A Ana, que lá atrás foi a personagem principal do livro Tem Alguém Aqui, volta 20 ou mais de 20 anos depois com sua história. E aqui nós temos uma mulher entrando na menopausa, se aposentando de uma profissão que ela gostou muito de executar, voltando para o seu país de origem, reencontrando a sua família. E aí nós temos
drama e muito bom humor envolvido. Eu gostei bastante da leitura, mas uma coisa que me incomodou nesse livro é que a autora sentia sempre a necessidade de voltar ao livro de origem da personagem. Então ela repetiu a história várias vezes e isso me incomodou. Eu adoro o primeiro livro, eu amo muito essa protagonista, mas eu, enquanto fã da série, não sentia essa necessidade de rever tantas coisas, porque a história está muito bem gravada na minha mente. Mas ainda assim, é Mary Kiss, é maravilhosa, eu gostei de ler. O quinto livro lido em inglês em 2025 foi Things My Son Needs to Know About the World, do Frederick Backman. Eu coloquei esse livro para ler simplesmente pelo fato de ser do Frederick Backman. Eu não sabia sobre o que se tratava, eu não sabia que ele era de não ficção, porque aqui nós temos uma carta de amor do Frederick para o seu filho mais velho. Quando ele se torna pai, quando o filho nasce, ele escreve esse livro como se fosse um manual para que o filho saiba viver, coisas que a criança ou seu filho precisa saber sobre o mundo para ser minimamente honesto, feliz e em paz. Aqui nós temos um relato muito amoroso de uma pessoa que ama demais um ser humano e que quer deixar isso muito claro, ao ponto de poder prever ou facilitar determinadas situações que esse ser humano vai viver. Tem também muito bom humor, porque este homem ele consegue falar de assuntos sérios e de questões muito sensíveis de uma forma muito inteligente. Então temos tudo isso aqui numa carta de amor de pai para filho. Esse livro não tem previsão para ser lançado no Brasil, mas se tu conhece alguém que lê inglês e está se tornando pai, isso aqui é um excelente presente. O sexto livro lido, não em português, mas desta vez em espanhol, foi El Cuaderno de Maya, da Isabel Allende. Aqui nós temos uma protagonista que tu vai odiar do começo ao fim, e não é porque ela é uma vilã, essa não é a questão, mas é porque ela é insuportável mesmo. Enfim, aqui nós temos a Maya vai fazer uma fuga, aconteceu alguma coisa, ela fez algo de errado, ela vai fugir dos Estados Unidos para o Chile, para uma pequena cidade, ali que eu acredito que seja fictícia, e ela vai ter toda uma interação com pessoas que vão contar sobre quem ela é a partir da família dela, dos seus ancestrais. É uma história muito gostosa de ler, apesar de que tu vai antipatizar com a Maya do começo ao fim, como eu já falei. Tudo que eu li da Allende, eu amei, aqui não foi diferente, eu fiquei muito envolvida com essa história. Essa mulher escreve muito bem. Tive dificuldades com o espanhol, sim, porque é o idioma que eu não domino. Eu também não domino o inglês, mas tive dificuldades com o espanhol muito mais do que eu teria com o inglês, mas sigo querendo acompanhar toda a obra da autora na língua original. O sétimo livro lido em inglês em 2025 foi Fire, do John Boyne. Esse é o terceiro livro da série Elementos, e aqui nós vamos ter uma história que vai abordar mais uma vez o abuso sexual, só que dessa vez é de uma mulher para com adolescentes, para com meninos adolescentes. É uma história pesadíssima, é uma história muito forte, é uma história que quando tu percebe quem é essa protagonista e o que ela é capaz de fazer, tu fica muito enojado. E ainda assim, tu segue lendo, porque este homem escreve bem demais. Eu adorei a história, eu adorei a experiência. Mais uma vez, recomendo de quem tem sensibilidade com o tema, não leia ou procure um momento mais confortável emocionalmente para poder fazer a leitura. Eu gostei demais, essa série é muito, muito, muito boa e eu já não tenho mais elogios para dar para esse homem. O oitavo livro lido em inglês em 2025 foi Sweet Ale, da Beth O'Leary. Que delícia, meus amigos, que delícia! Esse livro, quando vier para o Brasil, será um grande hit, porque aqui a gente tem uma história muito bem feita, original e amorzinho, romântica. Aqui nós temos um casal que não quer compromisso, não quer relacionamento sério, eles se conhecem num bar, e eles vão ter uma noite de sexo casual. Acontece que essa noite de sexo casual vai acontecer em um barco. Um deles mora num barco. E quando eles acordam na manhã seguinte, este barco está à deriva, está muito longe do pier e cada vez se afastando mais. E eles vão passar aí alguns dias juntos dentro deste mar, passando por muito perrengue, muitas situações desconfortáveis vão passar. Só que eles vão começar a se aproximar e eles vão começar a se apaixonar.
Esse livro tem um plot twist no final que eu adorei, achei extremamente bem arquitetado, fiquei extremamente surpreendida quando ele acontece, mas se não tivesse esse plot twist, o livro já seria uma leitura muito gostosa. Romancinho, questões familiares, amizade, surpresas, enfim, amei. O nono livro lido em inglês em 2025, eu li em e-book, foi A Nova Love Story, da Ashley Paulson. Eu amei demais essa história. Aqui nós temos uma mulher que ela sai para um retiro, para um encontro de leitores que amam muito uma determinada série de romances. Porém, acontece alguma coisa ali na estrada e ela acaba aparecendo ou surgindo na cidade em que os livros que ela é fã acontecem. Então, ela consegue entrar dentro do cenário dos livros que ela amava. Ela vai interagir com os personagens que ela acompanhava a história. E sim, vai ter um personagem que não estava na série de livros, por quem ela vai acabar se apaixonando. Gente, que delícia de história. Ashley Paulson escreve muito bem. Tenho a mais absoluta certeza que ela chegou na minha vida para ficar. Adorei essa leitura. 10º livro lido em inglês em 2025 também foi em e-book, foi A Book by Default, da Alyssa Coyle. Que história maravilhosa. Aqui nós temos uma estadunidense que vai fazer um estágio na Escócia. Ela tem uma família complicada, ela não é aquela protagonista inteligente, articulada, toda perfeita, como a gente costuma ver nos romances. Ela tem ali algumas questões até de dificuldade de aprendizado, enfim, e ela vai para a Escócia. Já o primeiro encontro com o seu interesse romântico é tumultuado, porque ele deveria buscá-la, e ele não vai buscá-la, e ela acaba pegando um Uber, existe toda uma confusão inicial. Acontece que esse interesse romântico vai descobrir ao longo da história que ele é um duque, ele é um nobre. E aí tem toda a questão também, por que ele só está descobrindo agora. Enfim, romance de qualidade altíssima, personagens muito reais, muito bem desenvolvidos. Adorei, Alyssa Coyle escreve bem demais. O 11º livro lido em inglês em 2025 foi My December Darling, da Lauren Asher. Este livro vai trazer um romance estranho. Estranho assim para eu explicar, porque olha só, a irmã da nossa protagonista, que é a Catalina, ela vai se casar com o ex-namorado da Catalina. Tá tudo resolvido já, a Catalina nem gostava dele, quando eles terminaram, ele e a irmã dela se aproximaram, se apaixonaram e vão casar. E a Catalina vai ser madrinha deste casamento com o melhor amigo do noivo. E quando era namorado da Catalina, eles não se davam bem. Então temos aí um inimigos para amantes, e aquela coisa de inimigos que dura um parágrafo, logo os dois estão doidos para se pegar, mas é sobre isso. Acontece que este casamento vai acontecer em dezembro, e entre as festividades, os rituais de casamento, temos todas as tradições natalinas. Então nós temos neve, canções natalinas, biscoito, suéteres de Natal, toda aquela coisa que os Estados Unidos adoram enfatizar nessa época. Eu gostei bastante, muito divertido, recomendo. Ainda não veio para o Brasil, mas é uma dica de Natal. Se tu tá procurando alguma coisa para ler aí, ó, nessa reta final de Natal, eu indico esse aqui. E o último livro lido em inglês em 2025, na verdade eu ainda não concluí, eu apenas comecei. Eu estou falando de The Book Club Hotel, que aqui no Brasil saiu entre A Pousada Entre Capítulos. E o que eu posso dizer do pouquinho que eu comecei a ler é que este livro traz o que eu adoro ler em livros, que é a conexão feminina. Então é histórias de mulheres, histórias distintas de mulheres distintas que vão se conectar porque em algum momento elas têm sim um ponto em comum. Estou adorando a leitura. Sarah Morgan nunca erra, aqui não é diferente. É uma outra autora a quem eu reverencio com muito carinho. Enfim, esses foram os livros que eu li em inglês e um em espanhol em 2025. Consegui bater minha meta, que eram de 12 livros. Tenho a mesma meta para 2026. A minha regra para ler em inglês é basicamente querer muito ler o livro, e o livro ainda não está em português no Brasil. Eu não fico procurando exatamente leituras em inglês ou em espanhol para fazer, salvo Isabel Allende, que eu realmente quero ler tudo em espanhol. Mas, enfim, a meta continua no mesmo número para o próximo ano e espero que me traga grandes leituras como essa pilha aqui, tá pesadinha,
trouxe pra mim. Enfim, este foi o Vlogmas de hoje e a gente se vê amanhã no Vlogmas de amanhã.